Graça e paz, queridos, juntos mais uma vez para mais uma aula do nosso Panorama Bíblico, essa jornada pelos 66 livros da Bíblia. Hoje nós vamos entrar num outro grupo de livros encontrados ali no Antigo Testamento, que são os livros proféticos. Na semana passada nós terminamos o grupo de livros poéticos com Cantares de Salomão. Mas antes de eu entrar propriamente na aula aqui, que vai ser uma introdução aos livros proféticos, eu quero dizer para você que tem nos acompanhado semanalmente, tem sido edificado ou mesmo tem crescido no conhecimento das Escrituras, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. Lembrando que nós temos também o nosso grupo no Telegram e nesse grupo sempre é postado o esboço de cada aula que nós temos tido aqui no curso Panorama Bíblico. Então vamos lá? Vamos então para a introdução aos livros proféticos. A ênfase dos livros proféticos, ela é exortativa. Os profetas, eles apontavam falhas, perigos que a nação estava atravessando no momento, perigos espirituais, e também falavam a respeito do futuro. Os profetas também recebiam os nomes de videntes, sentinelas ou pastores. Nós temos 17 livros dentro desse grupo de livros proféticos, divididos em profetas maiores e profetas menores. Você sabe que os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os outros profetas integram o grupo chamado de profetas menores, que são 12 livros encontrados ali no Antigo Testamento. Importante dizer para você, sempre quando a gente fala a respeito dos profetas e dá essa classificação, pode de repente passar pela mente de alguém que os profetas maiores são mais importantes do que os profetas menores, mas não é nada disso. Na verdade, chamam profetas maiores porque os seus livros têm um volume maior do que o livro dos profetas menores. Então vamos começar a falar a respeito dessa figura do Antigo Testamento conhecida como profeta. O profeta, ele era um porta-voz de Deus. Ele falava em nome de Deus, ele anunciava aquilo que era a vontade de Deus para o povo. Ele era também um vidente. A credencial de um profeta era a habilidade de penetrar no futuro e revelá-lo. Se hoje o termo vidente acabou ganhando uma conotação um pouco diferente, né, levado para o lado ruim, naquela época vidente era normal chamar o profeta de vidente, porque era aquele que penetrava o mundo espiritual e via aquilo que as outras pessoas não conseguiam ver. O profeta também era um professor da lei e da justiça. A gente vai ver daqui a pouco que a função do ensino cabia mais ao sacerdote. Mas quando o sacerdócio se degenerava, o profeta assumia também essa função de professor da lei e da justiça. Se nós formos pensar na relação entre profeta e sacerdote, nós poderíamos acabar falando a respeito de chamada, cargo, obra especial e ensino de cada um, como que se diferenciava o profeta do sacerdote nesse aspecto. Vai ser projetado aí na tela para você um slide falando a respeito, um quadro comparativo do profeta e do sacerdote. Vamos lá. Pensando a respeito da chamada, o profeta era chamado e designado por Deus individualmente. Já o sacerdote não. O sacerdote ele vinha por questão hereditária. Era a função dos descendentes de Arão no Antigo Testamento. Pensando a respeito do cargo, o profeta era aquele que representava Deus diante do povo, ele falava em nome de Deus. O sacerdote já representava o povo diante de Deus. A ordem acaba sendo inversa aí no cargo de cada um deles. Pensando a respeito da obra do profeta e do sacerdote, os profetas preocupavam-se com a justiça e com a purificação do coração. Já os sacerdotes estavam mais interessados e focados no aspecto do sistema religioso da época, com os sacrifícios, com as questões do templo e tudo mais que integrava o sistema religioso judaico. Pensando a respeito do ensino, da função do ensino, os profetas eles eram pregadores de reavivamento. Eles desafiavam o arbítrio humano. Eles queriam levar os homens a tomar uma decisão.
Os profetas reformavam. Já os sacerdotes, eles eram professores habituais. Eles instruíam a mente e informavam o povo. Essa é a diferença entre o profeta e o sacerdote. Nós encontramos aí várias classes de profeta dentro da Bíblia. Por exemplo, os profetas, eles remontavam aos antepassados Abraão, Moisés e Samuel. Cada um desses três personagens bíblicos, desses três homens, foram profetas, tiveram a função de profeta. A gente vê isso revelado dentro das Escrituras. Por exemplo, Gênesis 27, falando a respeito de Abraão, diz o seguinte: agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você e você viverá. Deus está falando com o rei, não é, que tinha tomado Sara para ser sua esposa, para ele devolver Sara para o seu marido, e diz que o marido de Sara, ela era profeta, ok? Moisés, por exemplo, Deuteronômio 18:15, o Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. Então Moisés se descreve como profeta em Deuteronômio capítulo 18. E em 1 Samuel 3:20 nós lemos o seguinte: todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Nós também vamos encontrar na Bíblia algumas mulheres que foram profetisas. O vento sopra onde quer e Deus usa quem Ele deseja usar, não é verdade? Nós vemos Miriam, chamada de profeta, Débora e Hulda. São três profetisas encontradas ali no Antigo Testamento. Êxodo 15:20 inicia dizendo assim: a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Então o Antigo Testamento chama Miriam de profetisa. Débora, que foi uma profetisa também em Israel, uma juíza, né? Juízes 4:4 diz que ela julgava Israel no seu tempo. Juízes 4:4 diz: Débora profetiza, esposa de Lapidote. E 2 Reis 22:14 vai falar a respeito de Hulda, que também era uma profetisa. Diz assim o texto: então o sacerdote Ilquias, Aicão, Acbor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Hulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tikva, filho de Harás. Então nós encontramos essas três mulheres que executavam a função profética no Antigo Testamento, ou tinham um ministério profético no Antigo Testamento. Haviam os profetas da fala, que eram profetas que profetizaram, mas não deixaram o conteúdo escrito, e também os profetas da escrita. Dentre os profetas da fala, nós podemos citar Gade, Natã, Eliseu, Elias. Esses dois últimos, por exemplo, homens que tiveram manifestações tremendas de Deus, milagres no seu ministério, no entanto, não deixaram nada escrito, não escreveram nenhum livro. E havia os profetas da escrita, que são esses cujos livros nós temos dentro da nossa Bíblia. Nós poderíamos também classificar os profetas por tempo em que profetizaram. Nós poderíamos falar dos profetas pré-exílio, dos profetas exílicos, aqueles que profetizaram no tempo de exílio de Judá, e nós podemos falar também dos profetas pós-exílicos. Pensando nos profetas que profetizaram no tempo do exílio, nós temos Ezequiel, que profetizou na Babilônia, Daniel, que profetiza não só no Império Babilônico, mas também em império que seguiu o Império Babilônico, e nós temos Jeremias, que também profetiza no tempo do exílio, porém ele está com o povo, com o restante do povo, com uma parte do povo que ficou em Judá. E dentro dos profetas pós-exílicos, que são aqueles que profetizaram depois do exílio, nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias, que também são chamados de profetas da restauração. Os profetas da escrita, a gente pode encontrar nos escritos deles temas éticos e temas escatológicos, temas que falam a respeito do final dos tempos. Dentre os temas
temas éticos, nós encontramos, por exemplo, a condenação da idolatria, da imoralidade e da injustiça, seguida de um convite ao arrependimento. Geralmente os profetas vinham, eles denunciavam o pecado do povo e convocavam o povo a se arrepender diante do Senhor. Nós encontramos também, dentro dos temas éticos, o caráter de Deus ao exigir justiça e misericórdia e ao prometer julgamento aos impenitentes. E também a verdadeira religião está ligada ao coração e não apenas às mãos. Isso profetizavam os profetas do Antigo Testamento. Você talvez vai se lembrar que dentro dos escritos proféticos nós encontramos alguns momentos em que Deus chama a atenção do povo. Olha, não adianta trazer sacrifício, não adianta celebrar as festas se o coração de vocês não estiver correto diante de mim. Dentro dos temas escatológicos, nós encontramos a vinda do Senhor e seu impacto sobre Israel e as nações, a vinda da era messiânica e suas bênçãos sobre Israel e o mundo, e também a preservação dos restantes fiéis de Israel, a preservação aí do remanescente. Então essa foi uma introdução aí aos livros proféticos. Nós vamos agora iniciar falando a respeito do livro de Isaías, mas não concluiremos hoje, nós concluiremos na nossa próxima aula do curso, porque Isaías tem bastante coisa para falar a respeito desse livro que tem 66 capítulos. O livro de Isaías, ele é considerado uma Bíblia em miniatura, porque ele também possui 66 capítulos. E, curiosamente, a divisão do livro é parecida com o Antigo Testamento e Novo Testamento. Por quê? 39 livros compõem a primeira parte do livro de Isaías. E os 27 livros compõem a segunda parte, a parte restante do livro de Isaías. A primeira parte enfatiza o julgamento do Senhor e a segunda parte a graça do Senhor como servo sofredor, e termina falando a respeito de julgamento. O tema do livro é a salvação é do Senhor, tanto a nacional como a individual. Nós não vamos falar a respeito de autoria, porque existe uma divergência com relação a pontos de vista de autoria de Isaías, coisa que nós vamos explorar na próxima aula e não nessa aula. Vamos falar um pouco a respeito do profeta Isaías. O nome Isaías significa o Senhor é a salvação. Ele é considerado o príncipe dos profetas do Antigo Testamento, não é? E o evangelista também do Antigo Testamento. Por que o profeta recebe essa designação de evangelista do Antigo Testamento? Porque no seu livro há muitas profecias a respeito do Messias. Ele era primo do rei Uzias, ou seja, ele pertenceu durante um tempo à família real. E a tradição diz que ele morreu cerrado ao meio no reinado de Manassés. A data em que o livro foi escrito é de 740 a 680 a.C., diferente de alguns profetas. Isaías teve um ministério bem longo, um ministério de 60 anos profetizando. Falando a respeito de profetas que foram contemporâneos de Isaías, nós podemos encontrar o profeta Miqueias, que completou o ministério na parte rural de Judá. Se Isaías estava no palácio e estava entre o povo, Miqueias profetizava na parte rural de Judá. E nós encontramos Oséias, que durante a primeira parte do ministério de Isaías profetizou em Israel. Então nós terminamos aqui a nossa aula de hoje, onde nós demos aqui um panorama para você, uma introdução, melhor dizendo, aos livros proféticos, e começamos a falar um pouquinho do livro de Isaías, que nós vamos completar na nossa próxima aula. Que Deus abençoe a sua vida, curta, compartilhe. Fica na paz.